Mas antes de qualquer coisa, boa noite, pessoal. Que bom que vocês vieram para esse último encontro. Espero que tenham tido um tempinho para ler o conto, mas se não tiverem também não vai ser uma grande questão, porque eu selecionei algumas passagens para a gente conversar juntos. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, e por algum motivo eu não estou, de novo, conseguindo compartilhar do jeito que a gente fez a primeira vez. Tá Então, eu ótimo, vou. Larissa. Tá ótimo? Vocês conseguem ver aí? Bom, então tá. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho que é para evitar efeito. Só parar a apresentação um pouquinho que o Google está recomendando que eu compartilhe de outro jeito. Desculpem. Deixa eu ver. Bom, acho que eu vou ter que compartilhar a tela inteira. Gente, é mais difícil conseguir aqui lidar com as tecnologias do que qualquer outra coisa, mas acho que agora vai dar certo. Vou compartilhar a tela toda, eu vou ficar aqui excluída, não vejo vocês. Não, mas está dando para ver. Tá ótimo, Acho que Larissa, para agora, mim. agora melhorou, né? Isso. Bom, então tá certo. Mais uma vez, começamos. Boa noite, gente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o conto O Altar dos Mortos. Aqui vou compartilhar com vocês novamente a nossa programação. Estamos aqui no terceiro encontro, né? Se chama O Altar dos Mortos e a Morte que toma o lugar da vida, certo? Bom, vou comentar com vocês, né, algumas coisas sobre a história, para que aqueles que não tenham conseguido ler também consigam se situar e, né, participar do debate. Então, esse conto foi publicado pela primeira vez em 1895 e pode ser encontrado no volume 17 da edição de Nova York, que é aquela coleção de prefácios publicadas por James nos últimos anos da sua carreira. E, bom, vamos então à parte boa, né? Vamos comentar sobre o conto. Acho que esse breve comentário já ajuda vocês a entenderem mais ou menos onde esse conto se situa na longa carreira do James, né? Então, para quem estava aqui nos últimos dois encontros, talvez se lembre que estamos falando então daquela conhecida Major Phase, a última fase de produção de escrita de James, né? Que ele vai falecer em 1819. Então, ele já estava produzindo uma escrita muito amadurecida, muito complexa, que é o que a gente vai ver agora, né? Como que isso se estrutura nesse conto. Bom, em O Altar dos Mortos, nós temos a história de George Stramson, que é um homem solitário que tem em torno de 55 anos de idade. E o que nós sabemos sobre Stramson é que a sua noiva, que se chamava Mary Antrim, morreu logo após eles terem planejado o casamento e que a sua morte causou um sofrimento muito presente em Stramson, o que com certeza não é surpresa para nenhum leitor, né, que ele tenha sido muito impactado pela morte da esposa dele. E como a narrativa privilegia a perspectiva de Stramson, nós vamos acompanhar com muita proximidade os seus sentimentos, as suas angústias e principalmente as suas reflexões sobre essas questões que são tão íntimas para ele. Aqui também nós podemos relembrar o que nós comentamos na semana passada sobre o interesse de James em estruturar as suas narrativas por meio do uso de personagens que serviriam como refletoras. E que, em geral, né, nessas narrativas, a história vai chegar ao leitor através da mente da personagem, né? Ou seja, nós vamos ter poucas intromissões do narrador. Isso, em geral, é também o que acontece aqui nesse conto. Bom, então, de volta ao conto. Então, como eu comentei com vocês, a Mary Antrim, a ex-noiva da personagem principal,
não é a única pessoa morta que tem significado para ele. Porque ao longo da vida de Stranson, outros amigos e conhecidos faleceram, e isso fez com que ele ficasse com uma comunidade do que ele chama de seus mortos, que é, né, como ele vai se referir ao longo do conto a essas pessoas. Só para contextualizar, não sei se vocês lembram, que receberam por e-mail 2 versões do conto. Eu optei por usar aqui a versão traduzida, né, para que todos pudessem acompanhar. Então, todas as citações que eu estou usando são tiradas dessa referência aqui, a coletânea de contos de amor do século XIX, certo? Então, as referências são dessa obra, caso vocês fiquem com dúvida de onde eu tirei. Não fiz a tradução, viu? Não seria possível. Então, vamos conversar um pouquinho sobre duas citações para que a gente consiga entender como que ocorre essa construção inicial de Stranson, para a gente entender de quem a gente está falando, como que essa personagem é apresentada para nós leitores. Aí eu espero que vocês sejam pessoas com paciência e que gostem bastante de ler, né? Acho que sim, já que vocês estão aqui, porque a gente não teria como fazer isso, né? Só eu contando a história para vocês. Então, a gente vai ler junto esses trechos, certo? Então, o que a gente, logo de início, sabe sobre essa personagem é o seguinte. Aí eu vou ler aqui com vocês, tá? Seria falso, porém, dizer que dessa bênção sua vida se esvaziara. Ela era ainda governada por um pálido fantasma, era ainda comandada por uma presença soberana. Não foram homens de paixões numerosas, e mesmo naqueles anos todos, nenhuma sensação nele se fortalecera mais do que a sensação de fragmentar-se. Ele não precisara de padre nem de altar que o tornassem para sempre viúvo. Fizera muitas coisas no mundo, fizera quase tudo, menos uma coisa. Jamais esquecera. Havia tentado preencher sua existência com qualquer coisa que pudesse ocupar espaço nela, mas jamais fizera nada dela além de uma casa de que a senhora será eternamente ausente, né? Fim desse trecho. Então, o que a gente pode perceber, né, nesses momentos iniciais em que a gente ainda está tentando entender, né, quem é essa personagem, sobre o que o conto, né, vai tratar, é que o Stranson, ele se entende como uma pessoa atenciosa e também muito sociável, muito em função desses fantasmas que foram se acumulando. Porque o que a gente vê aqui, por exemplo, nesse trecho, é que ele era uma pessoa que nunca esquecia daqueles mortos, das pessoas que marcaram da vida dele. E isso é algo muito valoroso, com toda certeza, mas também é algo que já nos conta que essa personagem carrega um peso muito grande, né? Que ela não consegue se libertar desses vínculos que um dia foram importantes para ele. E o que a gente vai vendo é que muito da identidade desse homem de meia idade, né, vai se construir justamente por essa adoração, essa quase obsessão que ele tem em relação a essas pessoas que faleceram, que foram importantes para ele. Então, como a gente vê no conto, ele sente que, honrando seus mortos, ele praticava a grande caridade sem censura. É isso que diz realmente no conto. E aí a gente vai entendendo um pouquinho mais, né, sobre como que essas pessoas afetaram a vida dele. E aí, o que aparece para a gente é assim, logo no início, certo? Eu vou ler aqui com vocês. Havia outros fantasmas em sua vida, além do fantasma de Mary Antrim. Ele talvez não tivesse tido mais perdas do que a maioria dos homens, mas havia contado mais as suas perdas. Não vira a morte mais de perto, mas de certa forma sentia com maior profundidade. Pouco a pouco, adquiriram o hábito de enumerar os seus mortos. Ocorrera-lhe toleravelmente cedo na vida que havia algo que se devia fazer por eles. Eles já estavam em sua simplificada, intensificada essência,
em sua cônscia ausência e expressiva paciência, tão pessoalmente presentes quanto estiveram se estivessem apenas ficado mudos. Quando toda a sensação dele se extinguiu, todo o som dele cessou, foi como se o seu purgatório realmente continuasse na terra. Pediam tão pouco que, coitados, obtinham ainda menos. E morriam de novo, morriam todo dia, pelo duro costume da vida. Então, primeira coisa que eu acho que a gente pode depreender, né, dessa apresentação inicial, digamos assim, do Stranson, é que toda a vida dele, né, se estrutura em relação a essas perdas. Então, né, mantenham isso em mente para quem não leu, e também para quem já leu, por favor, depois aproveite para fazer seus comentários, né, impressões, todas as coisas, certo? Bom, então, retornamos ao conto, né, ao que continuamos, na verdade, que estamos falando sobre o conto. Então, bom, e aí, né, num belo dia, se eu não me engano, bem no aniversário de morte da sua ex-noiva, o Stranson está numa loja e ele encontra Paul, que é um conhecido cuja esposa morreu há pouco tempo. E Stranson se lembra da esposa do seu amigo. E lembra que também por ela ele nutria muito afeto. Então, nesse mesmo encontro, né, por obra do destino, Paul apresenta a Stranson a sua nova esposa, que é alguém que o Stranson já desgosta de cara, porque ele sente que essa nova mulher é uma mera imitação da Kate, a ex-esposa, né, do amigo já falecida, que acabou sendo substituída em um intervalo muito, muito curto. Então, vamos ver aqui como que essas reflexões, como que esse momento é narrado para nós. Vejam só. Essas foram as primeiras reflexões da surpresa de George Stranson. Mas, sentado sozinho naquela noite, havia determinadas horas que ele sempre passava sozinho, a aspereza desapareceu de suas reflexões, deixando somente a pena. Ele sim podia passar uma noite com Kate Creston, se o homem a quem ela havia dado tudo não era capaz de fazê-lo. Conhecera 20 anos antes, e era a única mulher por quem poderia, talvez, ter sido infiel. Era toda vivacidade, simpatia e encanto. Sua casa fora a mais fácil de todo mundo e sua amizade a mais firme. Sem acidentes, ele a amara. Sem acidentes, todo mundo a amara. Ela produzira em torno de si, perdão, paixões com a mesma regularidade com que a lua provoca as marés. A frivolidade, a indecência daquilo encheu de água os olhos de Stranson, que teve, naquela noite, uma rica, quase feliz sensação de que só ele, em um mundo sem delicadeza, tinha o direito de erguer a cabeça. Vejam, né, como que aqui, né, como que se dá essa representação das questões de ordem psicológica, né, essa atenção que James dá aos estados mentais, né, dessas suas personagens. Então, a gente consegue acompanhar aqui com muita clareza, com muita proximidade, as primeiras reflexões de surpresa, né, e vejam também o seguinte, né, que aqui no final, o Stranson reflete que ele era uma das únicas pessoas nesse mundo, né, que talvez pudesse erguer a cabeça. Então, a gente não pode deixar de considerar isso, porque, né, ele tem também, isso também nos conta de uma certa vaidade, né, de uma certa, talvez, arrogância que ele tem em se dar conta de que ele se importa mais do que os outros, né, se é que isso pode ser lido dessa forma. Depois, por favor, podemos também conversar e debater sobre isso. Bom, e aí, mais tarde, nessa mesma noite, o Stranson leu um relato no jornal sobre a morte de Acton Hay, que era um homem que já foi seu amigo muito próximo, mas que, bom, né, ele lê no jornal sobre o falecimento desse ex-amigo, né, porque eles haviam brigado, mas ele lê sobre o falecimento dessa pessoa. E Stranson, ao invés de sentir tristeza com essa notícia da morte dessa pessoa que uma vez foi amiga dele,
ele sente-se aliviado por sua briga pública não fazer parte da história do jornal. E aqui nós já podemos ver alguns indícios, né, de que Stranson nutre um sentimento bem descabido em relação a essa pessoa, né, porque imaginar que a briga poderia fazer parte da história do jornal, parece que que ele já está um pouco autocentrado demais, né? E, bom, e a gente vai ver como que isso se desenrola né, ao longo da história, que é algo que vai daqui até o fim, né? A morte dessa pessoa com quem ele brigou há algum tempo. Bom, e aí um dia, né, após visitar o túmulo da sua ex-noiva, Stevenson entra em uma igreja para descansar de uma caminhada que ele estava fazendo, e quando ele olha os altares da igreja, ele vê uma mulher solitária e sombria. E ele logo reconhece que aquela mulher está de luto. Porque aquele luto também se assemelha ao que ele nutria, né? E aí notamos que talvez o motivo que essa moça tenha chamado tanta atenção dele tenha sido o fato de que a distância ela estava dessa forma, né? Ele vê ela de costas, toda de preto, e e a gente vê o seguinte, né? Que desejou poder mergulhar como ela até o fundo, ficar imóvel, absorto em prostração. E isso é muito relevante porque justamente a pessoa que chama a atenção do Stranson é aquela pessoa que também se assemelha, pelo menos nesse momento, né, a primeira vez que ele vê ela como o aspecto de alguém que está morto, né? Essa ideia de ficar imóvel, né, de estar absorto em prostração, pode ser que nos remeta a essa questão de que, não sei, talvez inconscientemente, foi por isso que ela chamou a atenção dele. Bom, vamos vendo. E ali naquela igreja mesmo, o Stevenson decide que vai criar um altar para os seus mortos. Ali mesmo ele já começa a pensar na lista de chamada dos seus mortos. E é assim que a gente fica sabendo como que se deu, como que essa ideia ocorreu. Aí a gente lê o seguinte: a coisa se tornou para ele sentado ali o seu altar próprio, e cada vela estrelada um voto adequado. Ele as numerou, deu-lhes nomes, agrupou-as. Era a silenciosa lista de chamada de seus mortos. Eles juntos faziam um brilho vasto e imenso, um brilho diante do qual a mera capela de seus pensamentos ficava tão escura que, ao se apagar, ele perguntou a si mesmo se não devia buscar conforto real em algum ato material, em algum ritual externo. Mas ele estava decidido que ele gostaria de ter um altar ali naquela mesma capela. E leva um ano, né, até o Stranson conquistar assim, favor suficiente nessa igreja para poder finalmente providenciar a manutenção cuidadosa de um altar. E o Stranson começa a visitar o seu altar regularmente, e ele obtém muita satisfação nesse ato, né, de fazer esse cuidado para aquelas pessoas que se foram, de se dedicar a isso. Tanto é que ele viaja todos os dias, né, até essa igreja para acender velas e prestar suas homenagens. E nesse meio tempo, ele pensa para si mesmo que ele jamais acenderia uma vela para o Acton Hague, né, aquele amigo dele né, cujo falecimento a gente comentou há pouco. E para entendermos um pouco mais do que esse altar significa para o Stranson, a gente vai ler junto esse trecho. Vejam só. Agora, eles, os seus mortos, tinham realmente algo que era inalienavelmente deles. E ele gostava de pensar que poderiam, em certos casos, ser os mortos de outros, assim como os mortos dos outros poderiam ser invocados ali sobre a proteção do que fizeram. Toda pessoa que dobrasse o joelho sobre o tapete que ele colocara parecia lhe agir no espírito de sua intenção. Cada uma de suas luzes tinha nela um nome, e de quando em quando uma nova luz era acesa.
Aí continua, tá? Era isso fundamentalmente o que ele havia contratado, mas metade da satisfação do local para aquele adorador misterioso e inconstante era que ali se encontravam os anos de sua vida, e os vínculos, os afetos, as lutas, as submissões, as conquistas, se é que as houver, um registro daquela jornada aventuresca na qual os começos e os fins das relações humanas são marcos rotulados. De modo geral, ele sentia pouca inclinação pelo passado como parte da sua história. Em outros momentos, em outros lugares, esse passado quase sempre lhe parecia uma consideração lamentável, algo impossível de se reparar. Mas naquelas ocasiões ele o aceitava com um sentimento que lembrava daquela alegria positiva com a qual a pessoa se adapta a uma dor que está começando a ceder ao tratamento do tempo. A doença da vida começa, em dado momento, a ceder. E aquelas eram, sem dúvida, as horas em que essa verdade mais o atingia. Para ele, estava escrito ali o dia em que o primeiro tomara conhecimento da morte, e as sucessivas fases desse relacionamento estavam todas marcadas em uma chama. E essa obsessão, né, a gente pode dizer assim, com toda certeza, que o Stramson tem, eu não diria obsessão em honrar os mortos, né, porque isso seria injusto, mas esse apego que ele tem em fazer o altar e se manter, né, dia após dia ali, faz com que ele pense o seguinte: olhem só, havia momentos em que quase se pegava desejando que determinados amigos morressem agora, para poder estabelecer daquele modo uma ligação mais agradável com eles do que, diga-se de passagem, era possível exercitar com eles em vida. Quanto àqueles de quem se está separado pelas amplas curvas do globo, tal conexão só podia ser uma memória. Ela os trazia instantaneamente para perto. Bom, como a gente viu, né, o Stranson continua indo para o seu altar dia após dia, e ele percebe que aquela mulher misteriosa que ele viu quando ele entrou na igreja pela primeira vez tinha também começado a, né, fazer as suas preces na frente daquele mesmo altar, no altar dele. E logo o Stranson pensa que, assim como ele, ela deveria ter tido muitas perdas. E, enfim, mais tarde eles se encontram em um concerto e Stranson percebe que acha ela muito bonita. E logo decide ir à igreja para ver ela novamente, né? O que é curioso a gente perceber nesses últimos dois trechos que eu li, que o Stranson estremece ao pensar que seus sentimentos por seus mortos se misturaram e que foram contaminados por essa nova atração, porque ele fica realmente sem saber como reagir quando ele se dá conta que ele sentiu algo, né? Pelo menos uma atração mínima por essa mulher misteriosa. E o que a gente vê, então, é que ele cultiva os relacionamentos mais fortes com aqueles que não estão mais vivos, né? Como a gente pode ver nesses últimos trechos. Porque, ao que parece, a experiência do luto permite também que ele molde os seus relacionamentos e que ele imagine esses relacionamentos, né? Já que ele não tem uma outra pessoa para agir do outro lado, né? Ou para demonstrar que aquilo que ele imaginou não aconteceria daquela forma. Então, é claro, né? É muito mais fácil imaginar um relacionamento num plano imaginário. Então, vejam, né, como que vai se estruturando essa relação do Stranson. Ele conhece uma pessoa a quem ele minimamente se interessa, mas ele se sente também um pouco culpado, se sente inseguro em relação àquilo, mas muito também porque ele sente que aquilo não era mais fazer jus, né, a essa memória dos mortos dele, né. Ô, Larissa, eu pensei nisso do amor imaginário quando ele falou amar sem acidentes.
Porque, tipo assim, no imaginário não tem acidente, a pessoa é perfeita, né? Ela é o que você idealiza. Isso. Ah, eu gostaria, eu tô aqui sem, acho que eu vou tentar voltar para cá, mas ai meu Deus, o que eu faço? Acho que eu concluo, eu continuo aqui, mas gente, por favor, Não fiquem precisa super à voltar, não, vontade não precisa voltar, não. para ir comentando, mas com certeza essa ideia, né, de isso acontece o tempo todo no conto, assim, de alguém ali na frente dele não é aquilo que ele imaginou, né? Então ele não consegue lidar com isso. E acho que é muito também por esse motivo que esse conto tá na coletânea de contos de amor, né? Não. Na verdade, ô Larissa, o que eu pensei aqui, trazendo para os dias de hoje, desculpa, é que, assim, todo mundo faz isso, né? Assim, a gente vê uma pessoa, às vezes, um casal no carro, um olhando para o lado, outro para o outro, talvez pensando em outras pessoas e tal. Mas, assim, ele fala, eu só trairia a minha pessoa com a minha esposa, a minha mulher, com essa mulher do imaginário, quer dizer, com a pessoa perfeita. Quer dizer, ele não trairia, porque essa mulher do imaginário só existe no imaginário. Se ele ficar com ela, ela não é mais a mulher do imaginário, né? Ela vai ter Uhum, defeitos e tal, enfim. Eu achei muito legal essa passagem, muito bonita. uhum, é. E é muito bonita e acho que é de um horror muito grande também, né? Quando a gente se dá conta que a gente faz isso a todo momento, né? Que às vezes aquilo que a gente está imaginando, quando aquilo se torna realidade, não é mais tão perfeito, não é mais idealizado, né? Então, Mas é isso que te faz humano, porque senão você é, consegue uma coisa e ponto. Minha vida já fez todo sentido, não preciso mais viver. Agora, quando você uhum, tem seu imaginário, você sempre vai além, você vive. O imaginário é a sua isso, vida, é a sua uhum, motivação. uhum. Uhum. E acho que um pouco do que esse conto problematiza, né, é quando isso chega a um excesso muito grande, né, ou ao extremo, que é quando você fica só no imaginário e a vida vai passando, né, na sua frente, as coisas poderiam acontecer e elas não passam, né, você fica só. No parece uma pessoa em melancolia, né? Que é quando você não Uhum, consegue terminar seu luto e fica vivendo o luto com mais intensidade por mais tempo. Ele fica flertando com a morte, né? Quando ele chega ali sim, na situação que tem uma mulher também em luto, ele não está admirando a mulher, ele está admirando o luto, né? Quer dizer, isso. aquele sentimento, igual você falou, né? Que o impede de viver. É, essa impressão que eu tive também, que bom, até aquele momento que ele vê que ela tá totalmente imóvel, né? Que ele tá ali, é bem, assim, condiz muito com essa ideia, né? De que ele talvez tenha só se interessado por ela justamente porque, em alguma medida, ela também estava, né, imóvel como os mortos, né? Que são as pessoas que ele tanto preza e tenta honrar, né? E bom, e aí eu vou só encerrar aqui, mas por favor, se vocês tiverem mais comentários, fiquem à vontade para ir, né, interrompendo, comentando. Mas aí a gente já vai se encaminhar para a parte final do conto, que é essa citação aqui que eu trouxe para vocês, que é quando ele se dá conta, né, que ele realmente se interessou por aquela moça, e ele fica nesse embate, né, se ele segue realmente esse interesse ou não, e o que isso realmente significa. Aí ele diz aqui, aí a gente tem o seguinte: por ele, teria voltado à igreja já na tarde do dia seguinte, só pela curiosidade de ver se a encontraria lá. Mas não podia fazer o que queria, fato que descobriu afinal, depois de ter praticamente decidido que iria. A influência que o manteve afastado, na verdade, lhe revelava como seus mortos lhe deixavam pouca independência. Eles o lembravam que lá ia apenas por eles, por mais nada no mundo. Ou seja, né, ele não pode ir por mais alguém além dos seus mortos. A força desse lembrete manteve-o afastado por 10 dias. Ele detestava ligar o local a qualquer outra coisa que não fossem os seus ritos, ou manifestar mesmo de leve a curiosidade que estivera a ponto de impulsioná-lo. Era absurdo tecer uma rede em torno de uma questão tão simples quanto um hábito de devoção que podia ser, com igual facilidade, diário ou horário. Porém, a rede se teceu, né? Ou seja, houve uma conexão. Ele sentiu, ficou decepcionado. Era como se um encantamento prolongado
feliz tivesse se rompido e ele tivesse perdido uma segurança conhecida, ou seja, a segurança, né, desse mundo imaginado, né, uma segurança também de ter esse ritual de ir sempre lá e fazer sempre a mesma coisa. Por fim, perguntou a si mesmo se iria afastar-se para sempre de medo daquele abalo em sua motivação. Bom, eles ficam próximos, né? O fato é que eles ficam amigos. E Stranson descobre que essa moça sem nome, para quem lê o conto vai notar que ela não tem nome. A gente nunca sabe quem é essa moça, aliás, qual o nome dela. E Stranson descobre que ela é uma escritora, que apesar da sua primeira impressão de que ela deveria ter tido inúmeras perdas, ele descobre que, na verdade, ela estaria de luto por apenas uma pessoa. E aí, eles se tornam amigos, né? Começam a fazer caminhadas juntos. Em uma das visitas de Stranson ao apartamento dela, nessa visita, né, que vai ocorrer logo depois que a tia dela falece, ele descobre, vejam só, que a pessoa pela qual ela lamenta no altar dela é o Acton Hague, aquela pessoa que eu comentei lá no início, que ele havia lido no jornal, que faleceu e ficou se perguntando se a briga deles não foi relatada no jornal, mas a pessoa também para quem ele se jurou que jamais acenderia uma vela, né? E aí ele descobre que essa moça por quem ele está interessado agora, ela já foi, né, apaixonada pelo Acton Hague, e isso abala o Stranson profundamente, porque por mais que a preocupação inicial dele tenha sido saber se o Hague alguma vez mencionou a briga deles, então vejam que ele traz de novo essa briga, aí ela conta, né, que já havia perdoado o Hague e tenta descobrir se ele também havia acendido uma vela para ele, e aí eles entram nesse diálogo aqui, a gente vai ler juntos. E aí o Stranson responde que nunca iria homenagear Hague. E como a gente não tem a descrição, né, nem do Hague, nem do que aconteceu, a gente já consegue inferir que a história aqui, o interesse do conto, né, do James, está principalmente nessa preocupação com os padrões do próprio Stranson na relação da sua construção de intimidade, ou, enfim, o foco aqui não é na briga, né, não é no que aconteceu. Mas isso, essa lacuna, né, isso nos deixa possíveis interpretações. E aí que entra, né, um pouco, né, porque o resto a gente vê ao longo do conto, da genialidade do James, né, essa ambiguidade que permeia todo o conto. Então, o que a gente vê, né, é que a história ela vai enfatizar essa importância dos segredos, né, na construção da intimidade, na construção de conexões pessoais, e vai trazer esses conflitos da negociação de privacidade, acho que a gente pode chamar assim, e os efeitos que, né, o compartilhamento de informações sensíveis, os efeitos que isso vai ter, né, para as relações, que é o que acontece, né, que quando essa moça sem nome compartilha com ele que a única pessoa por quem ela estava de luto era o Acton Hague, isso destrói a amizade deles, né? A amizade, aquele afeto que eles vinham construindo. E aí, esse diálogo aqui, né? Então, as luzes em seu altar, né? Ela está perguntando se ele havia acendido uma luz para o Acton Hague. Aí ela disse, nunca houve uma luz para Acton Hague. Ela ficou olhando em uma grande decepção visível. Ele é um dos mortos, mas e se ele é um dos seus mortos? Aí ele diz, ele é um dos mortos do mundo, se quiser. É um dos seus, mas não é um dos meus. Os meus são apenas os mortos que morreram em minha posse. São meus na morte porque foram meus em vida. Aí ela comenta, ele foi seu em vida, então, mesmo que por algum tempo tenha deixado de ser. Se você o perdoou, voltou a ele. Aqueles que um dia amamos são os que mais podem nos magoar. Stranson interrompe. Bom, e aí o restante da história, né, vai tratar de uma variedade de possíveis razões para esse sentimento de perturbação que o Stranson vai ter depois que ele descobre que essa moça já teve alguma relação com o rei.
E o que a gente pode notar é que ele percebe que está se apaixonando por ela, mas que talvez seus sentimentos passados por Haig podem ter se assemelhado mais, ou talvez também ao amor e não só ao ódio. E depois eu gostaria de abrir para conversar com vocês sobre isso, para ver se vocês também tiveram essa leitura, né? Se vocês também pensaram sobre isso. Porque como a gente nunca sabe qual exatamente foi o envolvimento de Haig com o Stramson, a gente pode pensar que talvez eles também tenham se envolvido amorosamente. Claro que isso tudo fica no plano da sugestão, né? Mas a gente também fica se perguntando, né, quanto leitores, será que eles se amam, o Stramson e essa moça desconhecida? Ou será que eles só são atraídos um pelo outro porque ambos amaram Haig, porque ambos tiveram alguma conexão no passado, né? E a gente pode pensar também que, será que Stramson odeia realmente Haig? Já que a história indica, né, que eles tiveram uma discussão, indica não, a história nos conta que eles tiveram uma discussão antes da morte de Haig, mas a gente vê também que os sentimentos de Stramson por Haig são intensos, né, muito intensos, são cheios de vergonha também, ao ponto em que ele espera que Haig não tenha compartilhado, lembre, a história da sua desavença com mais ninguém. E aí a gente pode ficar se perguntando, né, pelo menos eu fiquei, sempre fico quando eu releio esse conto, que é o seguinte, será que ele tá com ciúmes do amor da mulher por Haig? Ou será que ele tá com ciúmes porque ele não sabe se Haig amou mais ela do que a ele? Ou, né? Então, essa carga emocional que, assim, possui diversas interpretações, é algo, gente, que é muito comum na obra jamesiana, que é quando, né, o que nos diz, por exemplo, de uma possibilidade de leituras diferentes, né, uma possibilidade de interpretações diferentes sobre a intimidade, que, ao que parece, eu acho que, né, pelo menos já vi algumas outras leituras de críticos nesse sentido, que a gente nunca sabe qual foi o relacionamento de Haig com o Stramson, o que pode nos sugerir que pode ter sido uma briga, né? Uma intimidade que foi assim no nível heterossexual, mas também homossexual, né? Que eles tiveram um tipo de relacionamento amoroso. Então a gente fica sem saber realmente o que é isso. E, bom, e aí, só para encerrar aqui, né, nessa crise de ciúmes, o Stramson se afasta da amiga porque ele realmente não consegue suportar, né, não consegue suportar esse ciúme. Primeiro que a gente, né, o que a gente pensa que é em relação a ela ter amado o Haig, mas a gente não sabe realmente ao que se trata. E aí ele a abandona impiedosamente, que é o que o conto diz, e eles passam vários meses sem se encontrar, até eles tentam retornar, né, como eram, tentam retornar à questão da intimidade, mas algo se rompeu ali. Eu vou pular esses dois trechos aqui, que fala desse rompimento deles, né, do quanto eles tentavam retomar, mas já não era a mesma coisa, né, esse segredo quebrou esse vínculo que eles estavam criando. E aí, o que foi essa barreira, né, foi esse segredo sobre o Epton Haig. E aí a gente descobre o seguinte, Epton Haig estava entre eles. Era essa a essência da questão. E nunca estava tanto entre eles como quando se viam face a face. Stramson, mesmo querendo bani-lo, tinha a estranha sensação de desejar uma satisfação que só podia vir se o aceitasse. Profundamente desconcertado pelo que sabia, era ainda mais atormentado por realmente não saber. Essa parte eu sempre dou uma risadinha, porque eu fico pensando que nós, como leitores, também sabemos pouca coisa, né, dessas relações aí. E, bom, daí acontece que, eventualmente, o Stramson retorna à igreja, né, porque ele sente quase como um chamado, né, de responsabilidade para voltar a cuidar dos seus mortos. E quando ele retorna, ele sente que o altar dele parecia incompleto. E ele já está adoecido, né, ele fica tocado pela presença do espírito da Mary Antrim, a ex-noiva dele, e ele sente que ele precisa adicionar mais uma vela àquela coleção do altar.
E aí a gente fica sem saber, né? Essa vela vai ser porque ele finalmente vai perdoar o rei, que vai botar uma vela para ele, ou, na verdade, é a própria vela dele, que ele sente que tá chegando o momento, né? Bom, porque naquela época, né, no auge dos seus 55 anos, ele era o único que tinha sobrevivido, né, a todos os seus amigos. E já sofrendo, né, de uma doença grave. Eu vou pular alguns trechos aqui, gente, para que a gente consiga conversar um pouquinho. Já sofrendo uma doença grave, ele descobre que a sua amiga foi visitar ele, né, e ele também já está delirando, ele fica tendo sonhos, pensando que só falta uma vela, né? Até que ele retorna novamente para visitar o seu altar, e dessa vez ele encontra lá a mulher sem nome, essa, né, já bem no final do conto, essa sua antiga amiga. E eles se reconciliam, mas a mulher está muito preocupada com o estado de saúde dele, né? Aí, logo no final, ele chama atenção para o altar e para suas velas, e a gente entende que ele tá, é como se ele estivesse passando aquele trabalho para ela, né? E aí, por fim, ele sugere que falta uma vela, ele volta nesse assunto. E quando ela pede que ele não. E ela fala, não, não fale sobre isso, por favor. Aí ele morre. E aí não fica claro exatamente para quem, né, Stranson estava se referindo ao pedir para a mulher acrescentar mais uma vela. E aí essa é a cena final, né? Ele se abandonou, apoiou-se nela, deixou-se cair no banco e ela caiu de joelhos ao seu lado com o braço dele em seu ombro. Assim ficou ele um instante olhando seu altar. Eles dizem que há uma falha no arranjo, dizem que não está cheio, completo, só mais uma, continuou baixinho. Não era isso que você queria? Sim, mais uma, mais uma. Ah, não mais, ela gemeu baixinho, como tomada por um novo horror daquilo, né? Porque sim, mais uma. Ele repetiu simplesmente só uma. E com isso a cabeça caiu sobre o ombro dela. Ela sentiu que em sua fraqueza ele desfalecera. Mas sozinha, com ele naquela igreja tomada pela penumbra, um grande horror a invadiu pelo que ainda podia acontecer, pois o rosto dele tinha a palidez da morte. E assim encerra o conto. E eu vou interromper o compartilhamento aqui. Ai, não compartilhei minhas referências de novo. Mas gente, desculpem, eu tive que apressar um pouquinho o final, mas eu acho que deu para entender um pouquinho, né? Deu para a gente levantar algumas questões, deu para situar também quem não conseguiu ler o conto. Eu adoro esse conto, gente, eu acho muito simbólico o fato de ele falecer com a cabeça no ombro dela, ela segurando ele, né? Ela ali sempre, talvez, podendo dar aquele apoio para ele, e ele lá vivendo uma vida que não se permitia ser vivida, eu acho, né, em alguma medida. Então, para quem já leu The Beast in the Jungle, também deve ter relembrado. Lembrei também do Paul, né, do barril de amontilado, lá, que também tem a mesma coisa, uma ofensa que nunca é mencionada. E, bom, enfim, muitas coisas, gente. E muito obrigada pela atenção. E se vocês pudessem compartilhar um pouquinho do que acharam, mas que eu me empolgo falando. Quando eu vejo já é 8 horas e ainda a gente podia estar aqui conversando sobre o conto. Não sei se alguém tem algum comentário, uma pergunta. Eu tenho. Boa noite. Oi, Larissa. Parabéns pelo seminário. Larissa me remeteu a uma narrativa que não tem nada a ver, assim, que é O Continente, de Érico Veríssimo, as visitas da Bibiana à Terra, ao túmulo do Rodrigo Cambará, quando ele morre, claro, não o túmulo quando ele morre, mas o Rodrigo, que foi um marido ausente, né, sempre boêmio e sempre dado a participar de revoluções, assim, e a Bibiana nunca tinha esse marido, e quando ele morre, ela passa a visitar o túmulo, conversar com o Rodrigo, e as pessoas que perguntavam, ela dizia, finalmente ele voltou para casa, agora eu sei onde ele está. Parece que ele é mais presente, né, depois um marido melhor, depois é morto. Sabrina, obrigada pelo teu comentário. Eu não li, infelizmente, esse... É um romance, né? O Continente do Érico Veríssimo. Da trilogia O Tempo e o Vento. Sim.
O casal famoso, né? A Bibiana Terra e Rodrigo Cambará. Sim, sim, mas acho que pode fazer todo sentido, com certeza. Essa é algo que a gente faz a todo momento, né? Idealizar as coisas que já passaram e também aquelas relações que, né, a gente ainda não conseguiu concretizar. Então, acho que certamente. O Beto comentou, a gente leu recentemente na livro de Introdução à Teoria da Literatura, O Barril de Amontilado, que eu li pela primeira vez com a professora, com a Maria Eulália, né, quando ela era minha professora. E realmente também estou com essa leitura bem fresca, Beto. Vocês ficaram com alguma impressão também do que. Ah, desculpe, Ana. Ana Carolina. Ana Carolina. Eu estou anotando as coisas que você está falando aqui, me vieram várias ideias enquanto você falava e muitos esclarecimentos também, né? Quando você fala do Paul, no começo ele está ali nessa comemoração, entre aspas, dessa data que seria a data da morte da esposa dele, e ele fala que é dezembro. E traz aquela ideia do corvo, né? Quando ele fala Bleak December, essa mesma ideia quase dessa Christmas Ghost Story que ele está trazendo, que é a clássica, mas de um modo que é muito diferente. E eu fiquei pensando também quando você fala da importância dos segredos, acho que é quase como se esse conto, quando James Joyce escreve The Dead, fosse uma contraparte desse conto. Porque tem toda a questão do segredo, no caso da Greta, para o Gabriel, que tem no final aquela parte que é a epifania, né, do conto e tal. É como se tivesse já no Henry James previsto toda essa coisa da paralisia, da epifania, que a gente vai ver no James Joyce depois. Então eu achei esse conto maravilhoso. E as aulas também, eu acompanhei aqui as 3 e, assim, eu acho que nessa hora que você coloca tanta essa dúvida também, né, com quem que ele estava, com a mulher que a gente não sabe o nome, ou com o Haig, e traz também o James Joyce nesse sentido, porque a única peça que sobrou do James Joyce, a Exílios, tem justamente essa coisa da relação, é com o marido, é com a esposa, essa dúvida que fica em aberto. Então, eu só queria, te parabenizar demais pelo curso, que eu achei incrível. Muito obrigada, Ana. Que bom que tu acompanhou, que fez algum sentido para ti. Eu acho que realmente o James já estava muito inovador, né? Quando estava propondo esses finais aí em aberto, né? Para a época, principalmente pensando, né, no contexto que é algo que eu tenho mais fresco agora também da literatura vitoriana, a gente vê muito pouco disso, né? Pelo menos ali no contexto, né, da Inglaterra. Assim, esses finais que são essas dúvidas, né? Que dão esses espaços mesmo para o leitor ir preenchendo e para o leitor também ter que conviver com o seu não saber, né? O que é algo muito incômodo, péssimo para nós, em geral, para mim pelo menos é. A Maria Eulália havia levantado a mão, mas acho que ela fechou a câmera, logo ela deve voltar. Deixa eu ver se alguém mais... Voltei. Eu dei uma saidinha, porque eu ia pegar uma referência de bibliografia por conta dessa discussão de finais abertos. Então, eu pego em seguida. É que eu só queria... É porque é uma coisa que eu estou trabalhando com os alunos na graduação. Mas justamente porque a gente está lendo Joyce, está lendo Catherine Mansfield, vamos passar por Ernest Hemingway, então é isso. Então é já entrando aí no início do século XX, né, os modernistas, mas o Henry James já está trabalhando bastante isso na virada, final do século XIX. Mas eu vou pegar depois, já passo, coloco aqui uma referência boa para começar a pensar sobre isso. Eu só queria falar sobre só comentar em cima do comentário da Ana Carolina, que eu acho que faz mais sentido a gente relacionar este conto do Henry James com The Dead, do James Joyce, que é o último conto do Dubliners, que é belíssimo. Tem até um filme feito a partir desse... e é muito bom o título em inglês, porque The Dead tanto faz singular como plural, e a morte é presente nesse conto. Mas, de várias formas, mas essa dúvida, esse triângulo amoroso que tem um defunto aí no meio,
né, um triângulo amoroso diferente, que inquieta muito as pessoas, os vivos. Eu acho que faz mais sentido relacionar com The Dead, por tudo isso, do que com o The Cask of Amontillado do Edgar Allan Poe. Porque lá no The Cask of Amontillado é um caso de vingança, né? Eu acho que é outro patamar, assim, ali é querer matar, né? Também é um personagem, isso, Denner, obrigada. É um personagem também autocentrado, possessivo, etc. Por aí pode-se pensar. Mas eu acho que toda essa questão dessa ambiguidade, quer dizer, o que não fica respondido pela narrativa não interessa, não é aí que está o foco, né? Não está aí a questão principal mesmo, né? Então, só para reforçar, eu vou agora pegar ali a referência e já boto aqui. O que me remeteu, na verdade, ao barril de amontilado foi logo naquele início, né? Quando o Stramson reforça muito que aconteceu algo terrível entre eles, né? E a gente nunca sabe o que é. O que parece que realmente naquele momento não foi não dá assim abertura para uma leitura de que poderia ter sido um relacionamento, né? Um relacionamento fracassado, digamos assim, ou, né, uma mágoa amorosa, afetiva. Então, mas com certeza concordo que ao longo do conto essa ideia logo já se dispersa, assim, não se sustenta. Obrigada, gente. Muito obrigada por estarem aí. Mais algum comentário, alguma coisa que vocês pensaram ao longo da leitura, ou então ao longo dos comentários? Eu achei muito interessante porque, lendo o conto pela primeira vez, né, que eu não tinha lido, há uma progressão na narrativa, né, e ela é muito lenta, é uma progressão lenta, então é como se a gente também estivesse escutando todos os passos que a personagem está dando. Então, assim, é tudo muito passo a passo, né? Então, a gente... Ele vai se aproximando, ele vai... Então, assim, é tudo muito paulatino, né? Como se ele fosse medindo cada passo que ele vai dar em relação a essa personagem. E aí a ruptura se dá, e é uma ruptura que, de uma certa maneira, é quase que a coincidência, não coincidência do destino, né? Que, assim, é uma coisa que ele não tinha resolvido, e aquilo que volta imediatamente para ele, e de uma forma muito estranha, né? E eu acho incrível como o narrador, e a gente consegue deixar essa situação num limbo mesmo. Nada é dito. E, no entanto, tudo é dito, porque você sabe que alguma coisa aconteceu de muito grave para que ele não tenha perdoado, digamos assim. Então, fica essa dubiedade dessa relação triangular mesmo. Por outro lado, eu também pensei assim, tipo, a gente pode pensar até que ela tem estado com ele ao mesmo tempo que eles eram amigos, e ele não soube. Então, também pode ser um triângulo, mas também mas uma relação de traição da amizade, né? Mas se ele foi tão importante para você por tanto tempo, como é que eu não sabia da sua existência? Como é que ele não me disse que você fazia parte da vida dele, né? Que a gente concomitantemente fazia parte da vida dele, né? Então, assim, são muitas possibilidades e é uma relação triangular que fica sempre numa penumbra, né? Eu lembrei muito de um texto do René Girard, que se chama Le Désir Triangulaire, né? O Desejo Triangular,
que está naquele mensonge romantique et vérité romanesque, né? Mentira romântica e verdade romanesca, que ele discute um pouco esse desejo que é intermediado pelo desejo do outro. Então, assim, a gente tende a desejar coisas que já são desejadas por outrem. E isso é uma espécie de uma valorização do objeto de desejo, né? Então, são esses desejos triangulares que se alimentam dessa relação triangular, né? Então, na hora eu lembrei do René Girard. Porque, assim, o que o outro já deseja me é mais caro ainda. Então, enfim. E o René Girard fala do Stendhal, né? Ele fala do Le Rouge Lenoir no texto. Então, eu pensei nisso. Que aquilo que o outro deseja já passou por algum teste de valor, né? Já ganhou o valor ali pelo olhar do outro. Então, são coisas muito complexas, né? Em James tem a todo momento, assim, esses triângulos amorosos ou não, né? As relações, assim, de intimidade que não são bem resolvidas, né? E aí tem inúmeros artigos, né, textos falando sobre, enfim, o quanto isso poderia ou não, o que é menos importante para nós aqui, né? O quanto isso também não está sendo uma representação ou não indireta da própria falta de intimidade, né, que o James teve, ou da falta, né, de vida que ele teve, assim, de fato. Mas, né, inclusive tem um texto muito bom que eu li recentemente até sobre esse conto, que eu não lembro agora o nome, mas eu posso achar aqui que é todo um estudo dizendo que, na verdade, o conto pode ser lido como o próprio trabalho artístico do James, né? Que ele sempre sente aquela insatisfação de que está faltando algo, que ele sempre precisa reajustar incessantemente o lugar das velas, o lugar das coisas, e que ele, né, não consegue viver mesmo, né? Porque ele está tão apegado, né, naquela obsessão em fazer um trabalho perfeito, né? E eu achei muito interessante essa perspectiva, né? Essa abordagem de pensar esse altar como uma alegoria para o trabalho do próprio Harry James, né? E aí o final é péssimo, né? Porque ainda falta mais um, né? Ele morre e ainda tem algo faltando, né? Tem algo de incompleto naquela vida ali. Então, sim. Enfim. E esse altar também funciona como uma maneira de comunicação entre eles, né? Uhum. E aí termina com ele tentando dizer algo que ele já deveria ter dito, que ele já poderia ter dito, né? E aí ele vai usar a metáfora da vela, falta uma vela, e volta para a dubiedade. Uhum. Quando ele finalmente, quer dizer, a gente imagina que finalmente ele vai dizer alguma coisa realmente tocante, sentimental para ela, ele morre. Ele fala da vela, e aí vira mais uma metáfora, né? Ele não fala nada diretamente sentimental, nada. Quando ele vai falar, ele fala, falta uma vela. Ele não fala, olha, perdoei o cara, olha, senti só... Nada. Ele fala, falta uma vela. Então, e aí ele poderia dizer, mas vira mais uma metáfora. O que é essa vela? É mais uma vela mesmo, ou é mais uma palavra, mais um gesto, mais um perdão, mais alguma coisa? Então, é engraçado. Eu achei belíssimo. Achei belíssimo. Tristíssimo, mas belíssimo. E esse é mais um dos personagens do James, né, a quem nada acontece, né, na vida. Vive naquela mesma incapacidade de agir, né? Uma linha. Nessa linha de... Uma vida sem sobressaltos, sem emoções, sem patos, sem. Vida linear.
Muito bom. Muito bem. Mais alguém? Já várias pessoas saíram, os compromissos, né? Dá o horário da aula da noite também. Já salvei aqui a referência, Maria Eulália, obrigada por confiar. Não conheço. Esse livro é bem interessante e tem um capítulo para cada autor, assim, não é? Mas, por exemplo, não tem, é em inglês, mas, né, The Short Story in English, mas não tem Edgar Allan Poe. Ele nem menciona Edgar Allan Poe. E cada parte, como ele organiza em partes, vamos dizer, em partes, e aí cada parte tem capítulos, ele tem uma pequena introdução para cada parte. Então, isso é só para começar. Sim, só para dar um início na questão. Mas, realmente, esses fins em aberto, quer dizer, a narrativa, também, assim, os inícios, né? Sem aquela introdução redondinha. Então, a gente começa a ler a narrativa, parece que a história já está vindo, e você termina a narrativa, parece que algo vai continuar. Isso é típico dessas décadas finais, assim, para alguns escritores que já estão sendo precursores do modernismo, né? Não é tipo, no contexto inglês, de era vitoriana. Não é no contexto oitocentista, sabe? Nem numa França, nem numa... Não é porque você tem essa visão dominante de você tratar das coisas de forma completa. É um trajeto completo que importa narrar, discutir, analisar. E você tem um Henry James que já precursor, assim como o Flaubert também, eles são precursores dos modernistas, né? Eles já estão trabalhando já no nível dos momentos singulares, assim, sabe? Você tem a trajetória de vida, um romance, mas você tem foco em momentos mais singulares, e é isso, é esse movimento mais fluido mesmo, né? E que já também se coloca como um questionamento de formas tradicionais, narrativas, que já viraram, assim, um senso comum nesse sentido. Tem toda uma questão de anti-cultura de massa, está se formando e tal. Então, eu acho que esse trecho, essa pequena introdução, o Adrian Hunter, ele já coloca umas questões importantes, assim, que depois é aprofundar. Mas não faz parte não é narrativa vitoriana, assim, no sentido. Mas não é oitocentista, vamos dizer, é escrita no século XIX, mas já tem um pezinho no 20. Já antecipando o 20, né? Sim. Inclusive, assim, pensando, existia até uma maneira de narrar, por exemplo, nos romances franceses do 19, que tem até os incipit, que a gente fala, né? Tem uma maneira de começar o texto, né? Que é meio um protocolo de narração e tal, né? É isso. Não começa em média res. Pois é. Termina em média res. É isso, Mas tem uma razão de ser, né? Sim. Para você ter essa trajetória, vamos dizer, completa, ou você ter essa trajetória focada num momento, numa fase que está dentro de um fluxo mais amplo. Então, o foco está nesse fluxo mais amplo, né? Sim. Na verdade, de forma indireta. Sim. Por meio de momentos representativos, você consegue a singularidade daquela trajetória, e aí esses flashes é que iluminam a trajetória como um todo, né? Isso, por isso que até nesse livro, quando o Adrian Hunter, ele tem um capítulo sobre Joyce, sobre Virginia Woolf, outro sobre Mansfield, nessa parte do livro, né? E aí uma discussão interessante que ele faz é como que, assim, ele faz uma síntese do que já tem sido discutido por vários críticos. Para um Joyce, para uma Virginia Woolf, que também escreveram romances, e para o Henry James também. O conto, por isso, pelo que você falou, Malu, o conto, ele serve como um campo experimental muito importante
porque é isso que eles fazem em intensidade no conto, eles vão desenvolver depois em romance, né? Que é esse foco nesses momentos significativos e tal, né? Sim, verdade. É um laboratório de testes. Sim. Narrativos. É. Muito bom. Tá ótimo. Muito obrigada, Larissa, foi muito bom. Muito bom mesmo. Eu que agradeço, gente. É um prazer imenso poder falar um pouquinho de James. E muito bom reencontrá-las também. Ainda deste jeito, né? Ainda assim, mas pelo menos a gente consegue conversar um pouquinho. Isso. E eu